ele disse duas coisas importantes nesse texto, que a vida não é fácil. Ele disse aqui, no mundo vocês terão aflições. Ou seja, gente, vocês estão em campo, e o jogo não acabou. Jogo é a guerra não um contra o outro, mas é você contra o mundo, contra o diabo e toda a sua potestade. Você está em jogo. E ele diz, mas apesar do jogo, apesar das dificuldades, tenha um bom ânimo. Veja o texto. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Aí ele vai dizer, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A gente podia ler, topa, já que é um verso só, vamos juntos? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O assunto que eu quero conversar com você é sobre o que Jesus disse. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Por que que Jesus disse para a gente ter bom ânimo? Eu acho Jesus extraordinário. Porque existe o ânimo mau. E tinha na Bíblia, gente, assim. Quer que eu te lembro? Um dia uma mulher foi pega em adultério e as pessoas estavam animadas. Pegaram pedras para atacar naquela mulher. Tinham ânimo para fazer coisa errada. Aí Jesus vai dizer para mim e para você, olha, apesar das dificuldades da vida, e elas são inúmeras, tenha o bom ânimo. Tem gente que é animado, mas para fazer coisa errada. Tem gente que não é animado. Mas tem gente que é animado e possui o bom ânimo. E Jesus está falando, é esse que eu quero que o meu povo tenha. Eu quero que o meu povo tenha o bom ânimo. Este bom ânimo tem a base em mim. Aí ele vai lembrar, eu venci o mundo. Porque eu venci, vocês são meu povo, a vitória também de vocês. Jesus está dizendo para nós. Você conhece alguém animado, irmão? Você conhece alguém animado? Eu sempre, quando falo de ânimo, eu lembro de alguém que vocês conheceram, Pastor Beto. O Pastor Beto, aquilo que vocês viram ele aqui, naquele dia, é o dia a dia dele, é um cara animado, ele é diferente. Você conhece alguém assim, animado, que possui o bom ânimo? A gente conhece, né? Não são muitos, mas conhecemos. Agora você conhece também o contrário disso, gente que é desanimado. Existe o que tem o bom ânimo e existe o que não tem ânimo para nada. É como alguém um dia brincou, pastor, se Jesus voltar, eu quero assim escorado em montanhas, que eu estou desanimado até de ir para o céu. A pessoa está invadida de um desânimo tamanho que até para ir para a glória é acho difícil. Não é verdade? Acontece. Você tem bom ânimo? Você tem ânimo bom? Eu estava na reunião do presbitério agora, que dia que foi? Dia 2, na reunião do presbitério, aí conversando com o pastor Luiz Fernando, aí o pastor Luiz Fernando gosta de filosofia. Eu estava em Carangola, chamei ele para fazer uma live comigo só sobre filosofia, ganhei ele gosta de falar desse assunto. Aí ele chegou, aprendeu uma coisa nova, foi compartilhar comigo, ele falou, pastor, o senhor sabe qual a definição da palavra entusiasmo? Ele falou comigo. Aí eu falei, eu acho que entusiasmo é ter bom ânimo, ter boa motivação. Ele disse, é isso, mas deixa eu te definir. Aprendi, ele falou para mim. Eu falei, então fala. Entusiasmo. Aí ele definiu as palavras. Vem do grego, de uma preposição grega que é dentro. Então vai pegando aí, você é inteligente. Dentro. Tu é de uma palavra grega, Theos. Theos é Deus no grego. Em tu, Deus. É uma diminuição de Deus, né, da palavra. E asmo é tudo aquilo que tem asmo, ismo, essas coisas assim, é de teoria, filosofia.
Aí ele diz, sabe o que significa entusiasmo? Ter Deus dentro de você para te levar à ação. Entusiasmo é ser movido por Deus dentro de nós. Por que pessoas são entusiasmadas? Porque elas têm Deus dentro delas que as leva à ação. Por que existem pessoas que não têm entusiasmo? Porque elas não têm Deus dentro delas que as levam à ação. Achei isso interessante. Eu falei com ele, Heavy, vou falar isso com a igreja, estou falando agora. Dentro, tu, Deus, asmo, ismo, essas coisas de filosofia, ter Deus dentro da gente para nos levar à ação. Pois é. Eu vejo nesse verso de Jesus, irmãos, João 16, 37, 3 coisas importantes. Primeiro, uma certeza, a gente vai ter aflição no mundo. Eu li um livro de um autor sobre liderança. Ele disse assim, as pessoas têm o costume de dizer, a vida não é fácil não. Talvez você já disse isso alguma vez. A vida não é fácil não. Aí o autor faz uma pergunta, mas onde está escrito que seria fácil? Porque a gente muitas vezes diz que a vida não é fácil como uma surpresa. Eu espero que ela seja fácil, mas a vida está difícil, então eu surpreendi. Mas Jesus nunca nos disse que será fácil. Aliás, a Bíblia nunca disse isso para nós. A Bíblia sempre diz, vai ser difícil, uma certeza, a gente vai ter aflição. Mas eu vejo nesse texto também uma ordem. Embora exista a certeza da dor, existe a ordem, tenha bom ânimo, apesar da dor. E existe uma esperança que faz toda a diferença nesse texto. Eu venci o mundo. A gente é o povo que tem bom ânimo, não é com base em filosofia, como li um livro um dia que o autor disse, olha, há um Deus dentro de você, faça cócegas no seu ventre, levantar-se-á daí um gigante. Isso é bobagem. Nós não somos deuses, não há esse gigante em nós não somos esse que o autor estava dizendo. A nossa base está em Cristo, porque Ele venceu, vencemos. Porque Ele rege o mundo, estamos seguros. Porque Ele é forte, estamos protegidos por Ele. Pois é. Amados, eu queria destacar aqui com vocês alguns resultados do desânimo. Já que eu estou falando de ânimo, eu vou falar primeiro do desânimo. Sabe o que o desânimo gera numa pessoa? Eu trouxe algumas coisas. Já digo de antemão que não são todas as que eu vou falar. Primeiro que eu não sei todas. E ainda que se eu soubesse, a gente não teria tempo. Algumas coisas que geram desânimo, que o desânimo gera na gente. Primeiro, desejo de morte. Você já percebeu que o desanimado não tem interesse em viver, ele tem interesse em morrer? O desanimado diz, eu estou partindo. O desanimado faz o que Elias fez lá em 1 Reis 19, ele entra, vai para o deserto, e no deserto ele diz assim, gente, só eu fiquei, Deus, tira minha vida, estou sozinho, e Deus olha para Elias e diz, Elias, você está ficando louco, eu conservei 6.000 homens, você está achando que você está sozinho, tem mais 6.000 contigo, mas o desânimo leva a gente a acreditar que a gente está sozinho no mundo. O desânimo faz você acreditar que na sua família você não tem importância. Nessa família ninguém se importa comigo. Nessa igreja ninguém se importa comigo. Nessa cidade ninguém se importa comigo. Ninguém se importa comigo. Na verdade, você está desanimado. E porque há desânimo em você, você olha para o mundo nessa perspectiva. Elias teve desânimo, ele quis morrer. Mas quer ver um segundo resultado? Nos paralisa diante da aflição. Você vê que o desanimado, ele não quer realizar os seus talentos, os seus dons, a aflição chega para ele, e ele fica paralisado. Paralisado, o que eu estou dizendo ele não se movimenta para confrontar e enfrentar a dor, não vai resolver o problema. Sabe? O desanimado vê uma lâmpada queimada e fala, queimou, né? Queimou. Semana que vem, está queimado. Mês que vem, está queimado. Ele vê o problema, mas porque ele está tão desanimado, ele não se movimenta para resolver o problema. Quantas pessoas muitas vezes paralisadas, né?
por problemas menores e por problemas maiores. Cada um de nós olha para o problema numa ótica, numa perspectiva diferente. Pois é, o desanimado olha para uma aflição e ele diz, vou lutar contra ela não. Mas quer ver, amados, o que em terceiro lugar o desanimado sente? O desanimado enaltece o medo. Ele pega o medo por algo, o medo de algo, e ele enaltece, ele aumenta o problema. Eu lembro vocês daqueles espias que foram espiar a terra prometida, e foram 12, e 12 vão, mas quando os 12 voltam de lá, você lembra o diagnóstico de 10? 10 olharam para o mesmo do que os 12 viram, mas 10 olharam e disseram, nós somos como gafanhoto aos olhos deles, eles são gigantes. Mas os outros 2 olharam e falaram, não, essa terra é nossa, Deus prometeu para nós. Eles viram a mesma coisa, mas 2 tiveram um diagnóstico, e 10 tiveram outro diagnóstico. Por quê? Porque se estivermos desanimados, a gente enaltece os problemas. O problema chega na sua vida e você, meu Deus, na verdade é um negocinho pequeno. Exemplo da lâmpada, a lâmpada queimou, meu Deus, a lâmpada está queimada. Gente, é só uma lâmpada. Mas o desanimado, ele tende a engrandecer o problema, e às vezes problemas que são pequenos se tornam grandes na cabeça dele. E porque se tornaram grandes, ele se paralisa. O desânimo faz isso com a gente. Não é à toa que Jesus diz, tende o bom ânimo, porque se você seguir a vida com desânimo, as coisas ficam bem mais complexas e difíceis. Agora, você quer ver, amados, em quarto lugar, o que o desânimo gera na gente? Desequilíbrio emocional. Ô, gente, chorar é uma coisa importante na vida, que nós homens deveríamos fazer mais. Chorar. Chorar é uma coisa importante, mas choro constante é um sinal de um problema. Chorar faz parte da vida, mas choro constante é um sinal de desequilíbrio emocional. Tem gente que está desequilibrado emocionalmente, e porque desequilibrado está, ele culpa os outros, ninguém se importa comigo, ninguém me vê, ninguém me valoriza, mas na verdade o problema não é os outros com relação a ele, o problema é que ele está desequilibrado, falta aqui algum equilíbrio, e aí ele fica procurando coisas, situações para colocar a culpa, mas na verdade ele precisa de melhorar emocionalmente. E quantas pessoas, irmãos, estão desequilibradas emocionalmente, não é verdade? Bom, eu trouxe 4 exemplos para você de o que o desânimo faz. Mas pastor, o senhor está falando muito de desânimo, eu queria ter bom ânimo, o que eu faço? Eu vou te dar algumas sugestões bíblicas para que você faça aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Tenha o bom ânimo. Primeiro, o que produz bom ânimo na gente? Primeiro, crer em Jesus de todo o seu coração. Ô, gente, a fonte do ânimo na sua vida não está em você. Engana quem pensa. Engana quem pensa que é só ler livros de autoajuda, que encorajam. Isso vai te dar um momento, mas não vai resolver o seu problema. A base do nosso ânimo, bom ânimo, está em Cristo. Eu preciso de me relacionar com Cristo, eu preciso de crer nele, porque Cristo é a fonte inesgotável para todo bom ânimo. É nele que eu encontro, sabe? Portanto, o bom ânimo não vem de dentro, o bom ânimo não vem dos outros, o bom ânimo vem do céu, é de Deus para nós. Por que muitas pessoas estão desanimadas? Porque falta Deus dentro delas, isso é um fato. Segundo, pastor, como que eu produzo, eu tenho bom ânimo? Segundo, lembre-se das promessas de Deus. Eu comprei um livro do Arival Dias Casimiro, pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ele escreveu um livro, só um devocional sobre promessas de Deus. Ele pega versos e extrai promessas naquele verso. Versos extrai promessas, versos extrai promessas. Rapaz, que livraço. Sabe uma coisa que gera ânimo em você? Pegar a Bíblia e ver as promessas de Deus para você. Na Bíblia existem promessas que já se cumpriram,
Existem promessas que estão se cumprindo e existem promessas que vão se cumprir. Eu preciso de conhecer essas promessas para que eu encontre nelas ânimo. Você quer ver algumas promessas? Primeiro, Salmo 34, 19, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas as livra. Isso aqui é curioso, esse texto precisa estar no coração da gente. Muitas são as aflições do justo, mas o texto diz, mas o Senhor de todas elas os livra. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Você vai passar sim por aflição, mas não esqueça que o livramento vem de Deus. Existe a dor, mas existe a promessa de você ser livrado dela. Quer ver mais um outro texto, esse você conhece? Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Ô irmão, está doendo? Eu quero te dizer só por um tempo, porque vai chegar um tempo que não vai doer mais. Está difícil? Eu quero te dizer que é só por um tempo, vai chegar um tempo que você não vai sentir dificuldade mais. É o que o texto está dizendo, o sofrimento do agora não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. Promessa de Deus, promessa. Quer ver mais uma promessa? Romanos 8,28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe o que Deus está dizendo? Filho, aquilo que chegou até você, chegou debaixo do meu controle, e o propósito meu é o seu bem. Pastor, mas como? Tragédias para o meu bem? É o que a Bíblia está dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Amo, pastor. Então fica tranquilo, que até as dores, Deus está usando-as para o seu bem. Como? Não posso te explicar, quem sou eu para te explicar, mas o que eu sei é que dá para a gente confiar. O Deus que disse, é o Deus que faz. Pastor, como que eu tenho bom ânimo? Aqui vai uma receitinha que nós presbiterianos precisamos lembrar disso aqui. Eu estava fazendo como é que chama? Podcast com o Esdras. O Esdras está tendo um canalzinho de podcast, quem da igreja não se inscreveu, escreve lá, bate-papo bacana. E na conversa com ele eu disse que a gente precisa muito, irmãos, do Espírito Santo de Deus. E eu sinto que, às vezes, eu já fui chamado disso várias vezes. Você é pastor? Sou. Você é pastor de que igreja? Eu digo, presbiteriana. Aí a pessoa brinca, sorveteriano? Quem de nós nunca ouviu essa piadinha, né? Sorveteriano, dizendo para nós o seguinte, os gelados, frios. Eu sempre, quando ouço isso, eu sempre tomo como uma exortação da parte de Deus para que eu não me torne um frio, um sorvete, sabe? Sempre quando alguém brinca, eu falo, opa, eu preciso de buscar mais a Deus. Porque é verdade, existem igrejas presbiterianas que são sorveterianas. Mas existem também batistas assim, assembleanos assim. Existem qualquer tipo de igreja, você vai achar uma igreja fria. Mas existem também na igreja presbiteriana igrejas fervorosas. A IPC Almonte é uma delas, aleluia. Existem igrejas batistas fervorosas, assembleias fervorosas. O meu pecado é colocar todo mundo no mesmo pote, não posso. Existem A, existem B. Agora, deixa eu dizer uma coisa, amada, aqui na nossa igreja você vai ser lembrado disso direto. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Sabe o que é pairar? É vibrar. Aí Deus dizia, haja luz, o Espírito de Deus produzia luz. Sabe o que gera vida na igreja? É o Espírito Santo. Sabe o que gera vida no seu coração? É o Espírito Santo. Nós precisamos conhecê-lo, irmãos, e não ter medo dele. É como o Dwight Lima Moody estava andando pelas ruas em Nova York, e ele disse que um dia o Espírito Santo o invadiu de forma tamanha, que ele precisou pedir abrigo. Ele entrou na casa de uma mulher e disse, gente, Deus está me possuindo.
E ele disse que teve que fazer uma oração: ó Deus, livra-me, ó Deus, se ausenta de mim, porque eu não estou suportando a sua presença. Eu já disse aqui, eu não sei explicar isso teologicamente, não sei, mas também não quero explicar. O que eu sei é que Dwight Lima Moody foi outro homem depois dessa experiência. A gente precisa do Espírito, irmãos. É o Espírito que dá poder, é o Espírito que convence, é o Espírito que regenera, é o Espírito que vivifica. Nós precisamos do Espírito, porque sem Ele, a gente vai ser desanimado. Mas o Espírito anima a gente. Ele é aquele que vibra na gente, Ele é aquele que gera vida na gente. Olha os homens e mulheres de Deus. Quanto mais cheio de Deus, mais animado. Toma pancada aqui, pancada lá, apanha aqui, apanha lá. O sujeito é imparável. Assim é a igreja. Atos 2, o Espírito Santo foi derramado. Lembra de Atos 2? O Espírito foi derramado. Atos 3, a igreja está crescendo. Atos 4, a igreja está sendo perseguida. Atos 5, Ananias e Safira estão mentindo dentro da igreja. Tem um gente dentro da igreja mentindo, eles caem mortos. Estão lá dentro da igreja, caem mortos. Atos 6, a igreja agora é uma multidão inumerável. E a igreja está sendo perseguida. O que fez essa igreja não parar? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está nela, nada para essa igreja. Louvado seja Deus. Como que eu sou animado, pastor? Seja cheio do Espírito Santo, irmão. Seja cheio do Espírito Santo. Como que eu busco? Por meio de duas coisas: oração e leitura da Bíblia. Na oração você fala: Senhor, me enche. Espírito Santo, me enche. Me toma. Faça de mim alguém dominado por ti. E Bíblia. O Espírito Santo não enche alguém que não lê Bíblia. Não tem conversa. Ou você conhece Bíblia e ora e será cheio, ou jamais você vai conhecer o que é ser cheio do Espírito Santo. Mas vamos em quarto lugar. Pastor, como que eu sou cheio do ânimo, do bom ânimo? Quarto, pela palavra de Deus. Eu li um livro de um autor, 95 anos de idade. Já pensou nisso? Ele escreveu um livro, Como Envelhecer Sem Ficar Velho. Até o título do livro é engraçado, né? Como Envelhecer Sem Ficar Velho. 95 anos ele escreveu o livro, quando ele tinha 95 anos. Ele diz o seguinte: ele criou uma empresa, quando ele criou a empresa ele tinha 70 anos de idade, ele criou uma empresa. Gente está pensando em parar, ele está criando empresa para prosseguir, olha para você ver, o cara é diferente. E a empresa dele frutificou, avançou, cresceu, se tornou uma grande empresa. E aí perguntaram para ele: qual que é o segredo? Ele disse: o segredo é que todo dia de manhã eu pego a Bíblia para ler. Enquanto muitas pessoas pegam o jornal, pegam os noticiários, que é deprimente, né? Morre, guerra, tragédia. As pessoas pegam isso para ler. Ele disse: eu pego a Bíblia. E a Bíblia enche o meu coração de esperança. Aí eu saio dali motivado, meu dia é diferente, porque o meu dia teve alimento sólido, a palavra. Irmão, você quer ser motivado na Bíblia, na vida, e quer ter bom ânimo, você precisa da palavra de Deus na sua vida. Sem palavra não dá para ser animado. Por que pessoas hoje são muito desanimadas? O que está cheio dentro do coração delas é só coisa ruim. Cara, se você assiste 2 horas de Globo por dia, eu estou admirado de você não ter morrido. Não, eu estou falando aqui sem. Porque é só coisa ruim, cara. Se você assiste 2 horas de TV por dia, notícias principalmente, o que está dentro de você é bem possível que seja um lixão. Só coisa ruim entrando e você está querendo ter ânimo. Ponha coisas boas dentro de você. Ponha coisas boas na sua mente. Eu quero te lembrar do Salmo 119, verso 116. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Olha o que ele diz, verso 117. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Salmo 119, 25. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. É na Bíblia que a gente encontra vida. Agora escute essa, quinto. Pastor, como eu tenho bom ânimo. Aqui, talvez você pode falar: pastor, o senhor está ficando louco. Mas não estou, não. Trabalhe intensamente para Deus. Quer ter bom ânimo? Trabalhe. Quanto menos trabalho para Deus você fizer, mais desanimado você fica. É contraditório. Como é que é a palavra? É o contrário. As pessoas acham o seguinte, que se eu trabalhar mais,
vou ficar mais cansado e desanimado. Não é assim. Para Deus é o contrário. Para Deus é quanto menos faço para Ele, mais problema arrumo. Quanto mais faço, melhor me torno. É como disse domingo passado, naquele evento que fizemos em Carangola, Projeto Cidade Viva. Íamos para a praça ou para a escola, para servir a população gratuitamente. Uma mulher me procurou e falou: pastor, o melhor dia da minha vida está sendo hoje. Gente que tem muitos anos de igreja, mas porque serviu ao outro, falou: eu tive o melhor dia. Estou esgotada, mas estou feliz. Você precisa trabalhar para Deus, irmão? Trabalhar para Deus cansa, eu não estou mentindo não. Cansa. A gente esgota, mas você cumpre a missão. A gente precisa trabalhar na obra de Deus. Qual é o seu papel no reino? Um dia falando com você, né, meu bem? Eu falei com a Cris, a coisa mais difícil da vida é encontrar a nossa fatia neste grande plano. A nossa cadeira, sabe? Qual que é o meu papel? Qual que é o seu papel? Qual que é a minha função, a sua função? Que Deus quer para a sua vida? Difícil, mas necessário. Quem encontrou a sua cadeira, encontrou vida. Então Deus tem uma cadeira para você nessa história. O seu papel, a sua função, e você precisa sentar nela para que você vivencie o projeto de Deus para a sua vida. Trabalhe para Deus. Trabalhe para Deus. Sexto, como que eu tenho bom ânimo? Pense em coisas boas. Não dá para você pensar em jornal nacional, esses outros aí, não dá. Se você ficar se alimentando disso, você vai estar um lixão dentro de você. Pense em coisas boas. A Cláudia leu aqui agora com a gente, né? Lamentações. Ela começou no verso 22, mas o verso 21 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Gente, memória é uma coisa que Deus deu a nós de propósito. Propósito. Até na ceia, a Bíblia diz que na ceia, a gente deve fazer a ceia em memória de mim, diz a Bíblia. Até na ceia envolve memória. Não é à toa. Sabe o que a Bíblia me ensina? Todos nós lembramos de coisas, não é verdade? Verdade. Mas a Bíblia está me ensinando o seguinte: selecione aquilo que você vai se lembrar. Selecione, porque a sua mente vai trabalhar contra você. Ela vai lembrar coisas terríveis. Quem lembra só de traumas do passado, vive o presente mal. E quem vive o presente mal, está com o futuro fracassado. Aí a Bíblia está dizendo: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Você precisa de encher na sua mente coisas que dão esperança, irmão. Pensar em coisas de Deus, coisas boas, sabe? Quem vive e alimenta a sua mente nesse sentido, tem bom ânimo. O problema é que muitas vezes a nossa mente está sobrecarregada, mas de coisas que não são boas. Aí o desânimo bate mesmo. Aí pastor, morrer é melhor. Por que é melhor? Não vale a pena. Você está perdendo o desgosto. Você está perdendo o prazer. Sabe por quê? Porque está cheio de coisa ruim aqui. Dá uma varrida. Joga para fora. Selecione o que você pensa. O que você lembra. Eu sugiro você ler um livro do Augusto Cury. Ele escreveu um livro explicando como funciona a nossa mente. Não estou me lembrando o nome do livro, depois posso te passar. O livro não é fácil de se ler, porque eu entendo que quem a gente menos conhece na vida é a gente mesmo, e o nosso cérebro. A gente não conhece como é que funciona o nosso cérebro. E aí ele vai tentar explicar ali. Ele disse o seguinte, que é possível você treinar o seu cérebro para que as lembranças que você tenha, não sejam lembranças ruins para o presente. Ele vai explicar isso no livro. Embora seja complexo, é muito necessário. Pastor, faltam duas. Como que eu tenho bom ânimo? Tenho uma visão otimista da vida. Eu gosto de gente otimista. Pessimista, quem olha para o pé. Pessimista, pé. Gente pessimista é gente que só olha para baixo.
Ele não consegue levantar os olhos, ele não consegue levantar e olhar para o mundo ao redor, ele só olha para o pé, e porque só vê o pé, ele acha que a dor dele é maior, ele acha que o problema dele é o maior. Sabe por que muitas vezes o nosso problema é grande? Porque é o único que a gente vê. Se você levantar os olhos, você vai ver que o seu problema não é tão grande assim. Existem pessoas com problema muito maior, e mesmo tendo problemas maiores, são motivadas, têm bom ânimo. Então, seja uma pessoa otimista, olhe para a vida diferente, olhe para a igreja diferente. Alguém me perguntou há algumas semanas: pastor, como é que está a igreja? Aí eu respondi o que um dia meu professor respondeu lá no seminário: a igreja está bem, está mais ou menos e está mal. Depende para onde você está olhando. Tem um grupo na igreja que está bem, fervoroso, buscando a Deus, então está bem. Mas toda igreja tem um grupo que não quer nada, então está mal. Como é que está a igreja? A igreja está bem, está mais ou menos e está mal. Depende do ponto de vista que você está olhando, não é verdade? É como o prefeito lá de Carangola um dia me procurou: pastor, o que a prefeitura pode fazer pelo senhor, pela igreja? Aí eu falei: o senhor não está entendendo a conversa, não? Eu que te pergunto o que a igreja pode fazer pela prefeitura e pela cidade. O senhor está vindo aqui para oferecer, é nós que estamos oferecendo ao senhor. A visão é outra, irmão. A igreja está na cidade para a cidade ser uma bênção. A igreja está no mundo para o mundo ser uma bênção. Tira a igreja do mundo, você vai ver o inferno que isso aqui vira. Tira a igreja de Alto Caparaó, tira, você vai ver que o inferno se torna real aqui. Sabe o que está assim? Por causa da igreja. A noiva de Cristo está presente, e Deus poupa a cidade, Deus poupa o mundo por causa da sua noiva. Pastor, último lugar, o que produz ânimo em mim? Palavras encorajadoras. A gente deveria encorajar mais uns aos outros, irmãos. Chegar para perto: ô irmão, fica assim não, vai melhorar. A gente precisava de encorajar mais. Eu quero ser um encorajador, eu quero. Eu queria que você desejasse também, quisesse também. Gente que encoraja, gente que chega para perto e fala assim: olha, continue. Ah, eu vou chutar o balde. Eu vou pôr o balde para você chutar de novo. Eu quero que você avance, eu quero que você prossiga, eu quero que você não desista, eu quero que você luta mais. É gente que encoraja. O apóstolo Paulo entendeu essa verdade, né? Por onde Paulo passava, Paulo abatido, arrebentado, ele encorajava. Pois é. Sabe qual que é o resultado de uma pessoa animada? Ela tem uma vida cheia de disposição e energia, ela tem uma vida de persistência. Por que você não desiste? Eu não desisto porque eu tenho bom ânimo. Eu não desisto. Tem gente desistindo por tão pouco, né? Ele tem uma vida em movimento, ele não se paralisa, ele não fica estático, ele se movimenta. Eu amo Davi. Davi, para mim, é um exemplo disso. O camarada está sendo perseguido aqui por Saul, ele vai para cá. Saul vem para cá, ele vai para lá. A vida de Davi é uma vida de movimento. Ensina para mim e para você uma experiência interessante. Na vida a gente precisa se movimentar. E quem tem bom ânimo se movimenta, ó. Hoje eu estou vendendo laranja, mas se laranja não der certo, eu vendo limão. Se limão não der certo, eu vendo banana. Se banana não der certo, eu vou fazer qualquer outra coisa. A minha vida é dinâmica. Tem que se movimentar, irmão. Quem tem bom ânimo tem uma vida de alegria. Por que você está rindo? Eu estou rindo porque eu tenho Cristo, eu sou feliz. Não é porque tudo está bem, é porque eu tenho quem venceu essas situações. Quem tem bom ânimo tem esperança. Diz Lamentações 3:26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Hebreus 3:13, animem-se uns aos outros. Irmãos, o Senhor Jesus disse: eu venci o mundo. Por que nós podemos ter bom ânimo? Porque a gente está do lado do time que venceu. Então você é vencedor. Vamos ficar em pé?